O tempo que nos escapa e a ilusão que estamos vivendo. No turbilhão da vida moderna, o tempo, nosso recurso mais precioso e insubstituível, esvai-se entre os dedos como areia fina. A cada alvorecer, um novo ciclo de 24 horas se apresenta. Mas para a maioria, esse tesouro não é aproveitado, é dilapidado. Não por escolhas conscientes, mas por condicionamentos silenciosos que transformam a rotina numa prisão confortável e padronizada, onde a correria é confundida com importância e a produtividade com valor pessoal. Nos ensinaram a correr antes mesmo de aprender a parar. Desde pequenos, ouvimos que tempo é dinheiro, mas nunca que tempo também é silêncio, afeto, presença, criação, contemplação. Crescemos confundindo pressa com propósito. Acordamos com o despertador como se fosse uma ordem militar. Cumprimos tarefas, respondemos mensagens, avançamos o dia como se estivéssemos num campo de batalha e dormimos exaustos, com a sensação de que, apesar do cansaço, não vivemos nada. O ralo invisível das horas. O desfile diário de tempo perdido é assombroso. Em média, gastamos de 4 a 6 horas por dia nas redes sociais, consumindo conteúdos que não nos transforma, reagindo a vidas editadas e opiniões descartáveis. Somos espectadores crônicos da felicidade alheia, enquanto a nossa se esfarela no scroll infinito. Já parou para pensar? A cada rolagem de dedo, estamos empurrando nossos próprios sonhos para mais longe. Cada like é um tijolo no muro entre nós e a realidade. Seguimos viciados em dopamina instantânea, incapazes de ficar 5 minutos em silêncio sem pegar o celular. Muitos conhecem mais sobre a vida dos influenciadores do que sobre os seus próprios filhos. Viramos figurantes do mundo digital, enquanto a vida real passa pela janela sem que a gente perceba. No trânsito, mais 1 a 3 horas se esvaem, especialmente nos grandes centros urbanos. Não há contemplação no congestionamento, apenas buzinas, pressa e ansiedade. O deslocamento virou rotina de sufoco, não de mobilidade. Centenas de horas por ano, literalmente centenas, em filas de carros, olhando para os para-choques da frente, respirando fumaça e engolindo estresse. Gente que passa mais tempo no trajeto até o trabalho do que conversando com os filhos. Pessoas que conhecem mais o trânsito do que a si mesmas. No trabalho, a jornada raramente se limita às 8 horas previstas em contrato. Com horas extras, mensagens fora do expediente e a cultura do estar sempre disponível, muitos acumulam de 50 a 60 horas semanais e ainda se sentem culpados por descansar. O tempo pessoal virou terra invadida por demandas que não cessam. Não há mais fronteira entre o tempo do patrão e o tempo do ser humano. O celular vibra no domingo à noite e você sente que precisa responder. O descanso se tornou um luxo culposo. Tem gente que sente vergonha de dizer que não fez nada, que só parou, que descansou, como se viver com calma fosse fracasso, como se estar ocupado fosse uma medalha de honra. No fim de semana, que deveria ser de reenergização e reconexão, somos engolidos por obrigações sociais sem alma, tarefas domésticas repetitivas e uma procrastinação mascarada de descanso. O descanso verdadeiro quase nunca vem, ele é sempre adiado, como tudo que realmente importa. E o mais perverso é que nos acostumamos com isso. Aceitamos esse cansaço como se fosse normal, como se a vida fosse isso mesmo: correr, entregar, agradar, responder e a esperar por um feriado, uma folga, uma aposentadoria que talvez nunca venha. A cada semana, mais de 100 horas se perdem nesse ciclo automático. A cada mês, o acúmulo é sufocante. A cada ano, quando finalmente olhamos para trás, o choque.
Milhares de horas foram vividas no piloto automático. E a pergunta que surge é: o que fizemos com o nosso tempo? E o mais cruel dessa pergunta é que ela vem tarde demais. Quando as rugas chegam, quando os filhos crescem, quando os pais partem, quando o espelho já não mostra o mesmo rosto. E aí o silêncio pesa, porque o que foi perdido não se recupera. O tempo desperdiçado é uma amputação invisível. Você continua inteiro por fora, mas faltando por dentro. O contraste desolador. Enquanto isso, o que realmente nos alimenta é negligenciado. Quantas horas você passou lendo um livro, em silêncio, com a mente mergulhada em uma ideia, uma história, um novo ponto de vista? Para muitos, isso não passa de minutos esporádicos, ou nem isso. Quantas vezes você se sentou sozinho, sem distrações, apenas para pensar, refletir ou sentir o momento presente? Há pessoas que não sabem mais o som do próprio pensamento, que evitam o silêncio como se ele fosse um inimigo, porque no silêncio a verdade aparece, e a verdade dói. Quantas vezes você teve uma conversa profunda com alguém que ama, sem olhar para o celular, sem pressa de encerrar? Quantas vezes você investiu em um hobby, aprendeu algo novo, escreveu algo que saia da sua alma, tocou um instrumento ou se perdeu na contemplação do mundo à sua volta? Vivemos cercados de possibilidades, mas famintos de significados. Há mais acesso à informação do que em qualquer época da história. E mesmo assim, nos sentimos vazios, porque não falta estímulo, falta sentido. As respostas são desconfortáveis e deveriam ser, porque revelam que não é a falta de tempo que nos impede, é o que fazemos com ele. Bicicleta, a fuga que também aprisiona. Mesmo quando finalmente encontramos algo que parece nos devolver a essência, como subir numa bicicleta e pedalar, trazemos conosco os mesmos vícios da pressa e da distração. A bicicleta, que poderia ser um portal de liberdade, presença e contemplação, se transformam, nas mãos erradas, em um palco para a performance. O ciclista de hoje, muitas vezes, não pedala para sentir, ele pedala para provar. Provar que está evoluindo, que tem ritmo, que tem equipamento, que tem o que tem o corpo ideal. É o Strava que define o valor do pedal. É o equipamento que valida o esforço. É a comparação que dita se foi bom ou não. Pedalar virou um teatro e o palco está sempre lotado de julgamentos invisíveis. Ele não vê o pôr do sol, não ouve os próprios pensamentos, não repara nas árvores ou no som dos pneus na estrada. Ele está com a cabeça em outro lugar, nos dados do GPS, na comparação com outros, no post que vai fazer depois. Pedalar, nesse cenário, vira apenas uma continuação do ruído, um novo cenário para a mesma alienação, uma fuga que, paradoxalmente, nos leva para dentro da prisão da qual queríamos escapar. O selim é confortável, o vento é gostoso, a estrada é linda, mas o que adianta tudo isso se a mente está aprisionada no mesmo lugar de sempre? Não é o pedal que está errado, é a consciência que foi sequestrada. O despertar necessário. Essa realidade dilacerante exige um despertar, urgente, incômodo e transformador. Não basta mais dizer que o tempo é curto, precisamos admitir que o desperdiçamos. Não é que falte tempo, falta direção, falta consciência, falta presença. A vida não se mede apenas em anos vividos, mas na intensidade e qualidade dos momentos vividos com lucidez. Precisamos sair do papel de espectadores da nossa própria existência e assumir a responsabilidade por cada hora. O tempo não é elástico, ele não espera, ele não perdoa, ele não volta mais.
A pergunta não é mais o que você vai fazer da vida, mas o que você está fazendo com a vida agora. Porque o futuro é só um eco do que você faz hoje. E se você não mudar agora, estará no mesmo lugar daqui 10 anos, mais cansado, mais frustrado, mais longe de si mesmo. Ou você aprende a proteger o seu tempo, ou alguém vai usá-lo por você. Ou você se torna o arquiteto consciente da sua agenda, ou será apenas mais um peão no relógio dos outros. A bicicleta pode ser uma libertação, mas só se você parar de carregar para o pedal o mesmo peso que carrega na rotina. Só se você se permitir sentir, ouvir, perceber e estar. Não correr para mais longe, mas voltar para mais perto de si mesmo. Talvez ainda dê tempo, mas só se você parar agora e escolher diferente.